Glória a Deus. Abre a tua Bíblia no livro de Daniel. Daniel, capítulo de número 6. Daniel, capítulo de número 6. Glória a Deus. Enquanto você abre, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade que Ele está dando aqui para a gente. Tem um texto na Bíblia que diz que a gente deve orar para Jesus não vir no tempo do frio, né? E nem no dia dos pais também. Nem no dia dos pais. Jesus não venha no dia dos pais, venha depois. Capítulo 6 de Daniel. Eu quero ler o texto que diz assim. Vou esperar um pouquinho para você encontrar. Depois do Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. Capítulo de número 6. Diz assim, o versículo de número 7. Glória a Deus. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um édito real e fazerem firme até este mandamento, que qualquer um que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, que ele seja lançado na cova dos leões. Versículo 8. Agora, pois, ó rei, confirma o édito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura, essa escritura e édito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto uma janela aberta na banda, na direção de Jerusalém. E 3 vezes por dia, ele se colocava de joelhos e orava. 3 vezes por dia, de joelhos, e orava, e dava graças a Deus, diante de Deus, graças diante de Deus, também como antes costumava fazer. Versículo 11, então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do Deus. Amém? Pode se sentar, por favor. Queridos, eu quero hoje falar um pouquinho a respeito de valores que nós como igreja não podemos abrir mão. Existem valores que nós como cristãos podemos simplesmente descartar, jogar fora. A gente não pode negociar de maneira nenhuma. É bem possível que os dias que nós iremos viver de agora em diante, eles serão mais velozes, mais rápido. E para muitos de nós, os dias serão mais velozes, mais breve. O tempo, para alguns, talvez serão mais lento, principalmente para aqueles que esperam. Muito rápido para aqueles que têm medo da vida. Muito longo para aqueles que vivem se lamentando. Muito curto para aqueles que festejam. Mas para aqueles que esperam no Senhor, o tempo, ele é eterno. Nós não sabemos como será o nosso amanhã. A Bíblia diz que o Senhor, ele abrevia os dias. E se não for ao Senhor fazer isso, até mesmo nós, aqueles que estão na casa de Deus, na presença de Deus, provavelmente o amor se esfriaria. Principalmente em dias de frio. Diz a história. Essa história que nós acabamos de ler, pelo menos parte dela, diz a história
pelo menos contam os historiadores, parte dessa história, que provavelmente esse moço chamado Daniel tinha 13 anos de idade. Aos 13 anos de idade, ele era um garoto, muito mais novo do que muitos de nós que estamos aqui. Foi levado preso para Babilônia, um dos países mais terríveis dos seus dias. Aliás, um dos países mais terríveis do mundo antigo. Ele e o seu povo, o povo de Israel. E na idade que ele estava, ele enfrentou muitas dificuldades. Mesmo com 13 anos de idade, ele tinha uma vida diante de Deus, uma vida com o Senhor. O tempo foi passando e Daniel foi visto, foi percebido por aqueles que estavam longe de Deus. Há quem diga pelos inimigos de Deus, lá na Babilônia. O nome de Daniel foi trocado. O senhor da Babilônia, chamado Nabucodonosor, disse para ele: o teu nome a partir de agora não será mais Daniel, eu vou te dar um nome, e o teu nome agora é Beltzazar, você não se chama mais Daniel, você agora tem outro nome, você vai comer outra comida, você vai se vestir de outra maneira, nós vamos mexer na sua cultura. É isso que Nabucodonosor está falando para ele e para outros, ali naquele lugar. Daniel, tão jovem, Daniel teve a dor de ver o seu povo sendo levado cativo, sendo morto, sendo aprisionado por um sistema hostil, preso, outros mortos. Mas ainda assim, Daniel com 13 anos de idade, não perdeu a esperança e não perdeu a alegria em Deus. A Bíblia Sagrada diz que procuraram em Daniel, olha que coisa interessante, eu gostaria de frisar isso, porque às vezes a gente fala para as pessoas, a gente diz assim, olha para Jesus, veja o exemplo de Jesus, como ele faria no seu lugar. As pessoas dizem para a gente, mas ele era Jesus, eu não sou Jesus. Olhe para Daniel, o texto diz que Daniel está vivendo no meio de uma cultura totalmente corrompida, no meio de um povo totalmente comprometido, cheio de idolatria. A Bíblia diz que procuraram em Daniel, pelo menos um pelinho, pelo menos uma coisinha para poder apontar, e o texto diz que não encontraram nada de errado na vida de Daniel. Mas ele não era Jesus, ele era um ser humano também, sujeito às falhas, às mesmas paixões, os mesmos erros. E o texto diz que procuraram em Daniel e não encontraram nada que pudessem acusar Daniel. 13 anos de idade, o tempo está passando e ele está crescendo ali. No 3º ano do reinado de Ciro, agora Daniel já bem crescido, ele recebe uma série de revelações de Deus. Deus mostra para ele como será o amanhã. Deus mostra para ele como será o futuro da Babilônia, o futuro do povo de Israel. Mesmo em meio a tanta idolatria e perversidade, mesmo em meio a tanta tentação, a tanta provocação, mesmo em meio a tanta ignorância dos homens, Daniel consegue ser sensível à voz de Deus. Daniel consegue permanecer com a sua alma queimando por Deus, mesmo em tempos de frio, de dificuldade, mesmo em tempos de grandes desafios. Existe um jovem que não é Jesus, mas é discípulo de Jesus, é discípulo de Deus, é servo de Deus. Você não ouve Daniel dizendo, eu sou ser humano e por isso eu fiz isso. É porque eu sou ser humano e Deus conhece o meu coração. Ele não é Jesus, ele não é Deus, mas procuraram em Daniel. Eu fiquei encantado com isso. Pelo menos 2 vezes no texto a gente vê, não encontraram nada em Daniel que pudessem apontar ele, que pudessem dizer, tem uma falha em Daniel. Daniel perseverou, mesmo no dia da dificuldade, mesmo em meio a tanta frieza espiritual, porque agora o povo de Israel, por causa da opressão, se afastou de Deus. O povo de Israel, agora Daniel é fiel ao Senhor, mas tem um monte de gente blasfemando contra Deus, porque é muito fácil adorar a Deus enquanto está tudo bem. A gente planta a sementinha, ela nasce cheia de frutinhos e a gente pode colher. Mas e o dia que você plantar e não colher?
E o dia que você plantar ia acontecer algo inesperado. Foi o que aconteceu, apesar da teimosia de Israel. Israel viu que as coisas estavam indo por água abaixo, e eles perderam a sensibilidade, mas tem pelo menos um ali, chamado Daniel, que estão tentando mexer na estrutura dele. Nabucodonosor está tentando mexer na estrutura de Daniel, na mente dele, no espírito dele, na alma dele, no ser dele. Ele é um jovem, mas ele não é tolo. Ele é novo ali naquele ambiente, mas ele não é tolo. Ele sabe o que está acontecendo. E Nabucodonosor não tem problema nenhum em dar tudo o que ele precisa para ele comer, para ele ficar bem gordinho, bem fortinho. Nabucodonosor não tem problema nenhum em dar tudo para ele, tudo de bom, para ele comer, para ele beber, para ele se vestir, tudo de bom, para ele ficar bem feliz. O importante é que depois Nabucodonosor possa fazer o que ele quiser fazer. Escute o que eu vou te dizer hoje aqui nessa noite. Eu quero fazer algumas considerações a partir desse texto que a gente acabou de ler hoje aqui. Algumas considerações bem simples. Apesar de Daniel estar vivendo em um ambiente muito propício ao mal, muito comprometido, apesar de Daniel estar vivendo em meio a tanta idolatria e tanta ignorância, primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui é o seguinte: Daniel não perdeu no meio do caminho o propósito de vida que ele tinha com Deus. Eu sei que você já ouviu isso um bocado de vezes, mas eu preciso de falar para você hoje aqui nessa noite. Mesmo em meio a tanta adversidade e loucuras que esse mundo está se tornando, não perca o seu propósito com Deus. Está acontecendo hoje, agora. Gente que tinha propósitos, gente que tinha firmeza de verdade com Deus. Está aqui Daniel, apesar do cenário ser um cenário difícil e complicado, apesar das incertezas e das impossibilidades, Daniel não perdeu o propósito de vida que ele tinha com Deus. Você sabe o que significa propósito? Propósito tem a ver com valores da minha alma. São valores que eu vou agregando no meu interior, que eu não negocio. Nem no dia do luto, nem no dia da adversidade, no dia do desemprego, no dia da fome, eu não negocio. Daniel está dizendo isso. Eu não vou negociar o que Deus colocou dentro de mim. Havia algo em Daniel que o estimulava a viver. Havia algo no coração de Daniel que não deixava ele trocar a presença de Deus pelos manjares de Nabucodonosor. Porque os manjares de Nabucodonosor era gostoso. Daniel ia ficar gordinho, ia se vestir bem, ia poder ostentar no meio da Babilônia. Sim, ele ia poder ostentar ouro, prata e riqueza, porque ele foi escolhido para ser um dos conselheiros do rei. E o rei estava disposto a encher ele de riqueza. Mas Daniel tinha algo que tocava o coração dele mais do que as riquezas desse mundo. Tinha algo em Daniel que não deixava ele abrir mão dos valores de Deus para a vida dele. Nem as riquezas que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, tinha para oferecer para ele. Era capaz de suprir aquilo que Deus já tinha plantado dentro do coração dele. Porque Daniel sonhava. Daniel tinha a certeza absoluta de que Deus continua cuidando dos seus no dia da tribulação e da dificuldade. Eu tenho uma palavra para você hoje aqui nessa noite, que talvez a tua alma está fria, o teu coração está frio. Talvez você está com frio hoje, não é um frio físico, talvez é algo que está tentando te esfriar. Algo que está tentando te consumir. Deus, Ele tem poder de reverter a situação que você está vivenciando hoje. Havia algo no coração de Daniel que não deixava ele se angustiar, que não deixava ele se estrangular e baixar a cabeça e se render. Existia algo no interior de Daniel que não deixava ele se deprimir. Ele dizia: depressão, angústia, na minha vida eu te esguelo, eu te arrebento no meio, porque em mim habita o espírito de excelência.
a tristeza, aqui não. Quem manda na minha vida é Deus. Mas Nabucodonosor te prendeu, mas na minha alma continua livre. Nabucodonosor prendeu os meus pés, as minhas mãos, mataram os meus contemporâneos, mas a minha alma está livre. Você entende isso, igreja? Deus te chamou para viver livre. Havia algo no coração de Daniel que não permitia, era impossível ele deixar de crer. Por mais que ele dissesse, eu não quero crer, mas é impossível. Eu não consigo não crer. Diz o texto, que os seus adversários procuraram nele, pelo menos alguma coisa. Algum tipo de ocasião para dizer, tem algo que a gente pode apontar nele. Porque afinal de contas ele é ser humano. Afinal de contas ele é uma pessoa como eu. A gente erra, pastor. Procuraram de tudo e não encontraram nada. Isso me encanta, irmão. Isso quebra esse paradigma que as pessoas vivem dizendo por aí. Ora, eu não sou Jesus. Ora, mas eu tenho o Espírito de Deus na minha vida. Deixa eu te dizer algo aqui nessa noite. Há quem diga que os pequenos atos que nós exercemos na nossa vida valem muito mais do que os atos grandes que ficaram no papel. Tem gente que planeja a vida inteira e não exerce nada. Tem gente que promete o tempo todo para a família, para Deus. Mas na hora de exercer, de fazer, de tirar do papel, não consegue. Daniel sabia da perseguição. Daniel sabia das dificuldades que ele teria. Ele ficou sabendo que o rei assinou um documento que se ele fosse pego orando a Deus, ele seria jogado na cova do leão. Ele falou, pois não. Pois não. Faz parte do processo. Ele falou, eu não vou deixar de buscar o meu Deus 3 vezes por dia. Que cultura maravilhosa que foi inserida no coração de Daniel. Mas Nabucodonosor está querendo arrancar a cultura, isto é, a maneira de andar com Deus. Nabucodonosor disse, serve para eles dos melhores manjares. Dá para eles o que eles precisam. Mas Daniel recusa. Ele prefere Deus. Ele prefere permanecer firme naquilo que Deus tem para a vida dele. Deixa eu te dizer algo para o teu coração. O que Deus tem para você é melhor. O que Deus tem para a tua vida é melhor. O que Deus tem para a tua casa é muito melhor. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Você tem aproveitado a vida que Deus te deu ou você está jogando fora? Deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite. Quanto tempo você passa com a sua família? Deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite. Qual foi a última vez que você sorriu dentro de casa? Qual foi a última vez que você contou uma história e fez todo mundo sorrir dentro da tua casa? Ou você vive reclamando de tudo, já acorda de manhã reclamando? Você faz planos para a sua família? Você ainda continua sonhando? Ou você é aquele que perdeu o sonho, perdeu o brilho, perdeu a alegria? Você é alguém que ainda continua azedo por causa do sistema, olhando para o sistema o tempo todo? Ou você é aquele que vive pela fé em Cristo Jesus? Deixa eu te dar uma palavra aqui nessa noite. Deus te chamou não para viver por vista, mas para viver pela fé. Quem vive pela fé não se importa se o dólar vai subir ou vai abaixar. Quem anda pela fé, ele até desconfia de algumas coisas, mas para ele, o que vier é lucro, porque quem manda na vida dele é Deus. Você está disposto a andar com Deus? Deus pode te provar, pode te testar a tua alma, ou os teus problemas têm feito você azedar? Será que você azedou? Ou você tem um espírito de excelência? A Bíblia diz, nas minhas palavras, que Daniel, apesar dos pesares, apesar das dificuldades, Daniel não perdeu o propósito que ele tinha com Deus.
Daniel antes orava ao Senhor 3 vezes por dia, e agora ele continua orando 3 vezes por dia também. Mas está debaixo de ameaça, vai prender, vai matar, vai roubar, deixa matar, deixa roubar. Eu continuo orando a Deus da mesma maneira que eu vivia antes. Aliás, eu quero até melhorar, eu vou impulsionar esse negócio. Deixa eu dizer algo para o teu coração. Quem é você no reino de Deus? Eu vejo muita gente que dentro da igreja, ele é fogo. Você vê assim, meu Deus, esse irmão é crente. Mas quando entra dentro do carro, já entra se lamentando, reclamando. Eu vejo muita gente corajoso, como Daniel, dentro da igreja. Eu vejo gente corajoso, como Josué, dentro da igreja. Eu vejo gente parecida até com Jesus, dentro da igreja. Mas quando vem as lutas e as adversidades, ele azeda. Ele apita. Deixa eu te dizer algo nessa noite. Você sabia que uma das maiores frustrações de um pastor é ver uma igreja avivada, cheios de glória a Deus e aleluia, mas na vida real, basta uma gripe, uma dor de cabeça, uma ânsia de vômito. É uma igreja cheia de glória, de alegria, mas na vida real, basta a receita do médico, o resultado do hospital. Ai, meu Deus! É tempo da gente crer em Deus, irmão. Deus te chamou para viver pela fé. Deus te chamou para viver pela fé. Porque essa fé que olha a receita, que olha o resultado médico e desespera, é fé de covarde. Deus não quer a fé dos covardes, que olham o resultado na conta, o boleto que chegou e começa a desesperar e brigar dentro de casa. Essa é fé de covarde. Deus te chamou para viver pela fé, para plantar uma semente. Nós começamos ontem aprendendo a respeito de valores. A gente planta uma semente, a gente não joga. A gente planta uma semente com muito amor, com muito carinho. A gente coloca ali, a gente rega, a gente cuida e espera o tempo da planta nascer. E quando a planta nascer, a gente colhe fruto. Deixa eu dizer algo para o teu coração. Essa fé, que muitas das vezes é toda avivada, que inclusive realiza milagres. Você se lembra dos magos de Faraó, do Egito? Eles tinham fé para orar por um pedaço de pau e orar não, né? Fazer alguma coisa para que o pedaço de pau virasse cobra, e virou mesmo. É uma fé que transforma a vara em serpente. Mas é fé de covarde. Deus não te chamou para você negociar com Nabucodonosor. Eu sei que eu estou falando algo para alguém aqui, jovem, senhor, senhora. Deus não quer que você negocie os teus valores. O que você aprendeu na vida vai servir para uma jornada com Deus. Por que eu estou dizendo isso? Primeiro, porque Daniel não perdeu o propósito com Deus. Depois, ele não perdeu a sua natureza. Qual que é a natureza de Deus, de Daniel? A natureza de Daniel é de cima. Ele tem uma natureza humana? Tem. Mas ele tem uma natureza que vai além da natureza humana. Por isso que a Bíblia diz, não anda na carne, anda no espírito. E aí você não vai satisfazer o desejo da tua carne, os teus vícios, a sua teimosia, a tua brutalidade. Daniel não abriu mão da sua natureza em Deus. Porque qual que é a natureza do boi? Não é comer mato? Porventura o boi come vaca? Come carne de vaca? Porventura o boi come carne de gato? Porventura o cachorro voa?
O passarinho late? O leão come capim? Qual é a natureza da vaca? Comer carne? É comer mato. Qual é a natureza do passarinho? É voar e não latir. Mas ele não pode latir? Pode, mas ele não consegue. Porque a natureza dele não é de latir, é de voar. A natureza de Daniel é diferente. Ele pode comer dos manjares do rei? Pode, mas ele não consegue, não desce. Porque a natureza dele não é dali. Daniel não tem uma natureza babilônica. Daniel não negocia os valores que ele aprendeu com Deus. E eu tenho uma palavra de Deus para você, homem, que lá dentro da tua empresa está sendo tentado por Satanás, que o diabo está tentando roubar a tua alma, passando para lá e para cá. Eu tenho uma palavra para o teu coração: não negocie a tua natureza. Não abra mão de ser verdadeiro com a sua esposa. Você, mulher, com a sua família, com o seu marido. Não tenha medo de encarar as suas dificuldades, não abra mão. O texto diz que procuraram em Daniel alguma coisa, alguma ocasião, e não encontraram nada em Daniel. Porque Daniel tem propósito e tem natureza. Daniel tem um propósito, ele tem um alvo, e ele tem uma natureza que foi transformada pela presença de Deus na vida de Deus. E essa natureza deu a ele sensibilidade. Porque uma das coisas que acontece com o cristão é que quando ele perde o propósito, ele perde a visão. Cristão sem propósito é cristão sem visão, sem uma boca que abençoa. Perdeu o propósito, fica cego. Começa a se lamentar, reclamar de tudo. Cruza os braços. Não se envolve. Não se importa, não dá importância. Perdeu a percepção das coisas. Perdeu a sensibilidade. Daniel consegue enxergar Deus no meio da idolatria. Um mundo cheio de idolatria. Mas os olhos de Daniel estão abertos para o mundo de Deus. Os pés de Daniel continuam no caminho do Senhor. Eu conheço dezenas de pessoas que simplesmente elas caminham como um robô na vida. Elas não se importam de dar importância. Elas existem, simplesmente. Mas deixaram de viver. Para elas, a vida não tem mais alegria. Eu tenho uma palavra aqui de Deus para o teu coração. Se a tua vida perdeu a alegria, Deus vai devolver a alegria para o teu coração. Se você perdeu o prazer dentro da tua casa, com a sua família, com o teu marido, com a tua esposa, com os teus filhos, o seu ministério, os dons, os talentos que Deus te deu, eu tenho uma palavra para o teu coração diante de Deus. Deus vai trazer de volta a alegria que um dia você teve na presença de Deus. Dentro da tua casa, não negocie. Não abra mão do propósito, porque ele é caro. Existe uma natureza que foi enxertada dentro de você. O Senhor Jesus te ama. E tem coisas lindas na tua vida. A questão de Daniel não é se pode ou se não pode. Pode, Daniel. Pode, mas não deve. Pode, Daniel, mas Daniel não consegue porque a natureza dele não permite. Pastor, a carne é fraca. Ei, a natureza transformada não permite, não aceita, não vai. Eu sei que tem gente que adora jiló. Quantos gostam de jiló aqui? Aleluia, Deus te abençoe. Eu não consigo, só de olhar para o jiló eu desmaio. Me dá uma ânsia de vômito terrível. Daniel está olhando para os manjares do rei, está dando ânsia de vômito. Daniel está olhando para os manjares e para as regalias do palácio e está dando ânsia de vômito nele. Ele está dizendo, não consigo. Eu vou vomitar, Nabucodonosor. Eu não consigo. Primeiro porque eu não quero.
Eu não desejo isso. Deixa eu dizer algo para o teu coração. Eu sei de pessoas que perderam a alegria. Não são as mesmas pessoas que eu conheci. Eu digo, não, esse irmão não é aquele irmão que eu conheço. Essa pessoa não é aquela pessoa que eu conheci algum tempo atrás. Não é a mesma pessoa. Ele não percebeu, mas a natureza dele foi arrancada. Ele não está enxergando diante dos olhos dele porque ele perdeu o propósito. Agora ele está cego. Agora ele está sem caminho, ele está indo de acordo com o vento. Não é a mesma pessoa. Sabe o que essas pessoas estão fazendo? Procurando mecanismos de compensação. Rede social, para ser aceito. Dá um like aí, se inscreve aí, busca aí. Precisa ser visto. Eu falo, não é essa pessoa, não é a mesma pessoa. Mecanismos de compensação. Televisão o dia inteiro. Computador o dia inteiro. Jogos, vícios e mais vícios, que está destruindo o teu corpo, que está destruindo a tua alma. Dá tempo ainda de pôr fora desse negócio. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Ainda dá tempo de você abrir mão desse vício, que está destruindo a tua alma e vai acabar com a tua família. A Bíblia Sagrada diz assim, Salmo de número 119, verso de número 114, salvo engano. Diz assim o texto: dá-me inteligência, Senhor, e eu viverei. O texto de Provérbios 4:4 diz: guarda, Senhor, os meus sentimentos e eu viverei. A Bíblia Sagrada diz em Isaías capítulo 55, versículo de número 3 em diante, diz: ouça os meus mandamentos, a minha palavra, o meu conselho, e tu viverás. Tu viverás, diz o Senhor. Tu viverás, diz o Senhor. Você quer viver? Dá atenção àquilo que Deus está falando para você. O cenário não é bom? Está faltando alguma coisa dentro de casa? Está difícil de pagar as contas? Louve ao Senhor no teu cenário. O cenário não é nada agradável, mas o Senhor é quem te guarda. O Senhor é quem cuida de você. O Senhor é quem te protege, Daniel. O Senhor é quem te fez uma promessa, Daniel. Fica firme no propósito. Senhor, não é fácil. Não é fácil viver no mundo de Nabucodonosor. Não é fácil viver nesse mundo, porque ele esmaga. No final é inferno, irmão. E Jesus vai vir buscar a sua igreja. E se você ouvir a voz de Deus, o Senhor que te chamou é o mesmo que vai te dar sustento, diz o Senhor. O Senhor te chamou para ser livre. É tempo de você sacudir a poeira, virar a página. O cenário que nós estamos vivendo hoje é esse, irmão. É idolatria. Na verdade, deixa eu vir para cá. É gospelatria. Virou uma idolatria terrível, uma insanidade espiritual incrível. A ministração tem que ser ministração de algodão, ministério do colchãozinho fofinho. O ministério do colchonete, vamos criar na igreja ministérios do colchonete, para poder fazer com que as coisas fiquem bem fofinhas e bem confortável. Deus quer que você saia do conforto. Porque no conforto você não vai orar, você não vai pedir perdão, você não aprende a ser gente, e eu também. A gente só aprende a ser gente, irmão, vivendo o que a vida nos oferece. E não adianta fugir, não adianta fugir. Deixa eu dizer algo para o teu coração. Deus chamou Daniel e colocou ele numa prova terrível. Mas Deus não abandonou Daniel sozinho naquele lugar. Eu vou repetir isso aqui. Deus não abandonou Daniel sozinho naquele lugar. Deus estava com Daniel lá. A tua luta não pode te destruir. A Bíblia diz que Deus, Ele não dá prova nenhuma que você não possa suportar. Pastor, não estou aguentando. Aguenta, irmão. Você consegue. Inclusive, deixa eu dar uma palavra. Você consegue passar por essa prova.
Você consegue atravessar por esse mar, por essa tribulação. Você consegue. Se veio a luta, veio a adversidade, Deus vai te dar condições para você vencer. Não abra mão. Continue lutando. Continue batalhando. Eu conheci pessoas que disseram para mim, pastor, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Nunca saiu. Por quê? Porque perdeu o propósito. Quem perde o propósito, perde a visão. Quem perde a visão, perde a missão. Até rimou. Quem perde o propósito, perde a visão. Quem perde a visão, abandona a missão. Abandonou. Por quê? Porque vai vir luta. Vai vir mais luta. Pastor, vira a boca para lá. Vai vir luta, vai vir mais luta, dificuldade. Mas Deus vai te dar força para você vencer. Vai te dar graça para você vencer. Você sabia que o melhor da vida é o néctar da flor? E que muitos de nós estamos perdendo. Tem gente perdendo a oportunidade dentro de casa de ser gente. Deixa eu te dar um conselho, deixa eu abrir um parênteses. Você já parou para olhar para a tua família com outros olhos? Para olhar para o teu pai e dizer, eis aqui o meu herói. Abaixo de Deus é o meu herói e eu quero honrá-lo. Você já olhou para o teu pai e disse, pai, eu quero te honrar. Mãe, eu quero te honrar, você é a minha rainha. Você já falou isso para o teu pai e para a tua mãe? Se não, eis aí a oportunidade. Chegando em casa, olha dentro dos olhos. Não olha assim não, ô pai, tu é minha rainha, meu pai. Tu é meu rei. Não faz isso não. Olha nos olhos dela e diga, você é minha rainha, mãe. Paizão, você é o meu paizão. Eu quero te honrar. Você já olhou para a tua esposa e disse para ela, você é a minha rainha. Não tenho olhos para outra. Você é a única rainha que eu tenho. Deus vai ver. Igual o Diguinho ontem. O Diguinho perguntou, Deus vê tudo? Vê tudo. Ele disse, estou ferrado. Estou arrebentado, Deus vê tudo. Deus vai ver. Mas deixa eu te dar um conselho, começa a olhar para a tua família com outros olhos. Começa a olhar para a tua esposa como a esposa mais linda do mundo inteiro. Isso. Linda, coloca ela na foto de perfil lá no WhatsApp também. Não coloca só a filhinha não, o bebezinho não, coloca ela também. Aquele carro lá, meu Deus. Aquele perfume bem caro lá. Esses dias eu estava olhando para a minha família, irmão. Eu parei e fiquei olhando. Eu falei, Jesus, como eu sou grato pela família que o Senhor me deu. Como eu sou feliz de te conhecer e conhecer a família que o Senhor me deu. Muito obrigado, Jesus. Porque viver é saber olhar ao redor. Não somente olhar e valorizar, mas falar para a pessoa, verbalizar, falar para ela, você é importante para mim. Hoje eu recebi um abraço de filha, que eu poderia dizer que eu nunca recebi, mas é mentira. Porque a minha filha está sempre me abraçando, sempre me beijando. Todo dia de manhã é um beijo, um cheiro, um abraço, um amasso. Um beijo, um abraço, um cheiro e um amasso. Eu falo isso. A minha esposa, do mesmo jeito. Café na cama para lá, café na cama para cá. Eu falo, oh Jesus. Oh glória. Só no dia do pai não quero. Eu quero todo dia, eu quero toda hora, toda semana. E porque Daniel, 3 vezes por dia está orando. Por que Daniel, todos os dias, está diante de Deus? Primeiro lugar, eu vou repetir isso aqui porque é importante. Ele não perdeu o propósito dele com Deus. Segundo lugar, a natureza dele não foi subtraída. Não foi arrancada. Ele continua com a natureza de Deus. Ele não tem uma natureza babilônica agora, só porque viveu no meio dos babilônios. Porque ele entrou numa nova universidade, porque agora Daniel faz parte de uma universidade babilônica. Ele está sendo letrado, ensinado na Babilônia, mas a natureza dele continua sendo divina, é do céu. Nabucodonosor, não tem problema nenhum, escute isso que eu vou dizer aqui, eu já estou quase encerrando. Nabucodonosor não tem problema nenhum em dar cargo para Daniel, em dar tudo
tudo de bom para Daniel, para ele comer bem, o melhor da terra. Coma, fica bem gordinho, Daniel, e pode ostentar, porque tem riqueza, carros, cavalos, riqueza, pode ostentar. Não tem problema nenhum em encher Daniel de bens, desde que depois Nabucodonosor possa fazer Daniel de capacho. A Bíblia diz: aquele que pensa estar de pé, toma cuidado para não cair. Daniel, pode vestir do melhor que você quiser. Pode comer do melhor que você quiser, Daniel. Daniel olha e diz: eu não quero. Ele não diz assim, é porque eu não aguento. É porque eu tenho um vício, eu tenho uma coisa assim. Quando eu vi os manjares, quando eu vi eu já estava lá, pastor. Quando eu vi já, não. Ele tem uma natureza. E ele diz assim: eu não vou virar marionete na mão de Nabucodonosor. Não negocie os teus valores. Não abra mão da natureza que Cristo entregou por ti na cruz do Calvário. O Espírito Santo veio e habitou o teu ser, o teu coração e a tua alma. Eu vou dizer algo aqui que está fora da caixinha. Deus vai tirar essa tristeza do teu coração. Deus vai tirar essa angústia de dentro da tua alma. Deus vai tirar essa coisa que não te deixa caminhar feliz como um servo de Deus de verdade. Deus vai arrancar hoje, você vai sair daqui feliz. Hoje você vai sair daqui aquecido, apesar desse frio. Hoje você vai sair daqui com uma presença do Espírito Santo na tua vida. Essa luta não vai te matar. Essa dificuldade não vai mudar os teus valores. Você não vai tropeçar, você não vai fazer os outros tropeçarem. Deus vai te sustentar, diz o Senhor. Tem sustento de Deus para a tua vida aqui. Tem sustento de Deus para a tua vida aqui. Tem sustento de Deus para a tua vida aqui. E em terceiro lugar, parece redundante, mas não é. Primeiro, você não pode perder o seu propósito com Deus. Segundo, você não pode perder a natureza de Deus que habita dentro de você. E terceiro, você não pode perder a sua identidade. Eu sei que você já ouviu 1 milhão de vezes isso, mas eu preciso repetir isso aqui para alguém nessa noite. Tentaram arrancar de Daniel a identidade, começando pelo nome dele. Não mais Daniel, Beltesazar. Beltesazar é servo de Nabuco. Daniel é servo de Deus. Beltesazar é servo da Babilônia. Daniel é filho de Deus. E Nabucodonosor está querendo arrancar de Daniel a identidade dele. A fé de Daniel não é uma fé religiosa, que ora crê e ora se desespera, que ao ser atacado pelas lutas da vida e pelo confronto, ele desanima e volta para trás. A fé de Daniel tem alicerces, a fé de Daniel tem firmeza. Daniel não é corajoso diante de Deus e volta atrás diante de Nabucodonosor, pelo contrário, ele tem firmeza. Daniel sabe que a natureza dele foi mudada. Daniel sabe que ele tem um propósito de vida, que ele sabe e que ele precisa de chegar num lugar, uma meta, um ambiente, o alvo que ele estabeleceu para a vida dele. Lá na Babilônia, lá em Israel, lá no meio do povo de Deus, Daniel é crente de verdade. E lá na Babilônia, ele é crente 2 vezes. Ele engrossa o caldo. Ele sabe que vai ser jogado dentro de uma cova cheio de leões famintos. Daniel está sozinho, humanamente falando. A fé de Daniel o leva para a cova dos leões famintos, mas não arranca Deus de dentro do coração dele. Daniel pode perder a sua vida, o seu corpo pode ser rasgado, mas o espírito e a alma de Daniel está nas mãos de Deus. Eu não sei se você entendeu.
Daniel. Beltesazar, na cabeça de Nabucodonosor, servo da Babilônia. Mas na cabeça de Daniel, quem é Daniel? Daniel, servo de Deus, homem de Deus, que não perdeu o propósito, que não perdeu a essência. Tem gente que se você pisar na unha encravada dele, ele perde a essência na hora. Puf. Eu falo igual o irmãozinho lá diz: tu não é crente não, irmão. Não, vocês não é crente não, vocês, não é possível. Pisa para ver no pezinho dela. Pisa na unha encravadinha. Será que nós temos a mesma consciência de tomarmos decisões em meio à vida e às dificuldades que nos sobrevêm? Ou será que a nossa fé é uma fé de plástico? Será que a nossa fé derrete no dia da chuva? Será que no dia do frio a nossa fé, ela trinca? Ou a gente permanece firme? Você se lembra de Hebreus, capítulo de número 10, a Bíblia diz: o justo só tem um jeito dele viver, é pela fé. O justo viverá pela fé. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração: nunca retroceda. Não olhe ao seu redor como carnal, olhe ao seu redor como quem crê em Deus. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, mas muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. A igreja precisa de uma fé sólida, que não vive a partir daquilo que vê, mas vive a partir daquilo que crê de verdade. Deus te chamou para viver pela fé, uma fé sólida. Enquanto eu estava orando, Deus colocou algo no meu coração. Deus disse: fala para o meu povo que eu quero restaurar a vida de famílias ali naquele lugar. Eu quero trazer restauração para a minha igreja, restauração para o meu povo, restauração para vidas que estão chorando, para mulheres que estão clamando a Deus, salvação para dentro dos seus lares. Deus me manda te dizer nessa noite: tem saída, tem salvação, tem resposta. Aquilo que você não pode, que você não consegue, Deus vai abrir um caminho e vai fazer brotar água no meio desse deserto que você está vivenciando. Não perca a sua identidade. Quem é você em Deus? O nome de Daniel foi trocado. As roupas de Daniel foi trocado por quê? Porque Nabucodonosor queria mudar a essência de Daniel. Daniel aprendeu outras línguas. A língua da Babilônia. Daniel precisava de aparentar-se com os babilônicos. Mas o coração de Daniel continuou sendo um coração encharcado pela presença de Deus. Queridos, deixa eu te dizer nessa noite. Tem uma frase que a gente gosta de dizer, algumas irmãs dizem: Deus é mais. É mesmo, irmão. Deus é maior. Deus é maior. E eu estou aqui para dizer para você: Deus é maior e Ele vai fazer algo novo na tua vida. Jovem, não perca a tua essência. Não deixe o diabo descaracterizar você. Cada oportunidade que Deus te der, aproveite ela. Certa feita, conta-se que Leonardo da Vinci, nasceu no coração dele o desejo de pintar a imagem de Jesus e dos discípulos. Presta atenção. Foi quando ele pintou aquela imagem da ceia, da Santa Ceia. Mas ele queria alguma pessoa que ele pudesse olhar e dizer: esse rapaz, essa pessoa, parece com Jesus assim. Na cabeça dele, ele falou: preciso de alguém que pouse para me pintar, alguém que eu possa fazer com que pareça mais com Jesus. E ele foi perguntar para os amigos dele. Ele disse: eu preciso de um jovem, dos seus 20 anos, 22 anos de idade, que eu possa pedir para ele pousar, um jovem bonito, belo, que tem uma boa aparência, etc. Eles disseram para ele assim: olha, alguém que se pareça com Jesus. Aí disseram para ele: olha, faz o seguinte, procure dentro dos seminários teológicos, procure dentro das igrejas, procure alguém que está aos pés do Senhor, procure. E ele foi, procurou, andou igreja por igreja, seminário em seminário, até que ele viu um rapaz de joelhos e clamando a Deus, orando, um rapaz lindo.
e com um brilho nos olhos. Ele disse, meu Deus, é esse rapaz, ele tem brilho nos olhos, ele tem um olhar bonito, ele me encanta esse, chamou ele, e disse, moço, jovem, eu estou querendo pintar a imagem de Jesus, e eu quero usar você para mostrar isso para o mundo. E o jovem ficou encantado, e falou para Leonardo da Vinci, tá bom, eu aceito. E foi quando Leonardo da Vinci pintou a imagem de Jesus, aquele quadro. Só que ficou pela metade, um tempo, foi pintando os discípulos ali, faltava uma peça, Judas Iscariotes. Ele falou, e agora, onde eu vou encontrar alguém para pousar, para me pintar alguma coisa que pareça com Judas Iscariotes? Anos depois, ele falou, agora eu vou atrás, e perguntou para os amigos dele, eu preciso de alguém que se pareça com Judas. Eles falaram para ele, olha, sabe o que você faz? Procura nos becos, nos submundos, nas esquinas da madrugada, dentro dos presídios, lá no fundo, procura, nos lugares, nas biqueiras, procura nas madrugadas, onde tem droga, onde tem tudo roubo, procura. E ele foi procurando, passou dias procurando, e numa madrugada ele encontra um jovem, com as mãos assim trincando, cheio de ódio no olhar, com o desfigurado, cheirando mal, e ele chegou para aquele rapaz, e disse, moço, eu posso te pedir um favor? O rapaz olhou para ele, cheio de ódio, de mágoa, guardando um monte de coisa dentro de si, estava todo caracterizado, e ele disse, eu preciso de alguém para pousar para mim, porque eu estou pintando a imagem da ceia, e eu preciso de alguém que se pareça com Judas Iscariote. Aquele rapaz começou a chorar, e ele disse, Senhor da Vinci, há 10 anos atrás o Senhor me chamou para pousar, para pintar a imagem de Jesus de Nazaré. Mas de lá para cá eu me envolvi com drogas, com pornografia, com tudo que não prestava. E hoje o Senhor está me pedindo para pousar para ser a imagem de Judas Iscariote. Eu estou aqui para dizer para você, moço, não permita que o diabo roube a tua identidade. Deus tem um plano para a tua vida. Você precisa de tomar coragem, de abandonar o vício, de abandonar esse mal que te cerca, jogar fora, dizer não enquanto é tempo. Porque Deus quer fazer coisas novas na tua vida. O teu adversário quer fazer de você capacho, quer cuspir em você e dizer aí, ó, você não era servo de Deus, você não estava na casa de Deus, você não aceitou Jesus, seu lixo. É isso que Ele quer fazer com você. Mas o Senhor tem uma obra na tua vida. Deus tem um plano maravilhoso na tua vida. Deus tem coisas novas na tua vida. E foi para isso que Deus te chamou hoje aqui nesta noite. Para você ouvir que Ele te ama. Que Ele tem algo novo na tua vida. Você precisa de fazer aquilo que você nunca fez. Tomar jeito. Para não usar outra palavra. Tomar jeito. Tomar jeito na vida e abraçar a causa de Deus para a tua vida. Você precisa de fazer aquilo que você nunca achou que era capaz de fazer. Sabe por quê? Porque Deus é poderoso para te dar condição. Eu quero terminar dizendo, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. É tempo de descruzar os braços. É tempo de andar em passos largos na direção daquilo que Deus chamou você para andar, para fazer. Tem coisa boa te esperando, tem coisas novas te esperando, tem algo novo acontecendo. Deus quer fazer milagre, coisa nova na tua vida. Fique de pé, por favor. Permita que Deus faça as coisas novas na tua vida. Você não entrou aqui por um acaso. Não perca o propósito, não perca a tua essência. Não perca a natureza de Deus dentro de você. Não perca a sua identidade. Qual é o teu nome? Quem é você no reino? Não estou perguntando o teu nome do teu RG que está lá cadastrado na Receita ou no banco do governo. Não é nada disso. Eu estou perguntando qual é o teu nome em Deus. Como você se chama? Que Deus, o Senhor, te abençoe.
E que essa palavra, neste dia frio, possa aquecer o teu coração em Cristo Jesus. Aplaude a Ele, porque Ele merece.